Bom, dando continuidade aos assuntos do primeiro reinado, nós vamos falar agora dos conflitos internos e externos. Os conflitos internos, nós temos como principal marco a questão da Confederação do Equador. A Confederação do Equador é uma revolta onde a província de Pernambuco, revoltosos da província de Pernambuco vão estar indignados com a questão do fato do Dom Pedro I ter outorgado uma Constituição passando por cima de todas as discussões feitas pelas lideranças locais do Brasil para formular a primeira Constituição. E indignados com essa atitude autoritária do Dom Pedro I, eles vão estar discutindo a formação de uma república independente naquela região, separando-se do restante do Brasil. Essa Confederação do Equador, ela recebe esse nome pelo simples fato de que Pernambuco vai conseguir, no caso os revoltosos de Pernambuco, eles vão conseguir apoiadores e aliados em outras províncias vizinhas. Então vai se formar uma confederação de estados que eram favoráveis à proclamação de uma república independente naquela região. E essa confederação de estados estava na altura da linha do Equador. E por isso, o nome, Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador, ela vai acabar sendo reprimida por Dom Pedro I e o seu final ele vai ser bastante próximo do seu início. No mesmo ano, de 1824, a Confederação do Equador conhece o seu início, o seu meio e o seu fim. Bom, dentro das revoltas, dos conflitos externos, nós temos a Guerra da Cisplatina, que num primeiro momento pode ser considerado também um conflito interno. Peraí, Gustavo, como assim? Conflito interno e externo ao mesmo tempo? Bom, por que no primeiro momento pode ser considerado um conflito interno? Porque a Cisplatina, que é o atual Uruguai, durante o ano de 1816, ela tinha sido comprada e anexada ao território brasileiro, ou seja, até antes da Guerra da Cisplatina, a Cisplatina em si fazia parte do território brasileiro. Só que aquela localidade da Cisplatina não tinha nenhuma ligação cultural, a língua deles era diferente, a administração de Dom Pedro I não conseguia dar conta daquela região. Então, obviamente, as pessoas que habitavam a região da Cisplatina vão começar a se interessarem nas ideias que vão circular naquela região por volta de 1825, 26, onde eles vão estar querendo se separar do Brasil. Bom, essas ideias, muito disso vai ser passado pela influência do Reino Unido, das províncias da Bacia do Rio da Plata, que é a atual Argentina. A Argentina vai jogar uma ideia naquela galerinha, naquela localidade ali da Cisplatina, e aos poucos eles vão pontuar contra o Brasil, ou melhor dizendo, a liderança brasileira, o pedido de independência daquela localidade. Dentro da ideia dos argentinos, a estratégia era apoiar a independência daquela região e depois anexar o território da Cisplatina no território do reino das províncias do Rio da Plata. Porém, a Cisplatina ela vai conseguir a sua independência em relação ao Brasil com o apoio da Inglaterra, o apoio em armas, o apoio logístico, e a Cisplatina ela vai dar um pé na bunda tanto dos argentinos, tanto dos brasileiros. Eles vão se proclamar independentes. Então surge a República Oriental do Uruguai. A República Oriental do Uruguai ela vai ser um país independente, o país que hoje nós conhecemos, e a história dessa independência está relacionada à história do Brasil. Pelo lado brasileiro, Dom Pedro I ele vai sair prejudicado após esse conflito, porque ele aceita aquele posicionamento para o pessoal da Cisplatina como um atentado à sua autonomia. Então ele vai enviar diversos militares para aquela região, muitos desses soldados vão morrer no conflito com a Cisplatina, e o próprio Dom Pedro I vai gastar muito dinheiro do Estado brasileiro com esse conflito. Então ele tem um desgaste, de certa forma, de imagem através das mortes, e tem um desgaste financeiro também
com esse conflito. Além da questão, né, da Guerra da Cisplatina, nós temos também a questão do trono português. A questão do trono português está ligada a algo que é óbvio, mas até aquele momento parece que o pessoal não estava pensando, raciocinando muito bem isso. Bom, Dom Pedro I, ele era o herdeiro direto de Dom João VI. Uma vez que Dom João VI viesse a falecer, e o Dom João VI já apresentava, né, questões ali físicas, né, de possibilidade dele falecer antes da idade, né, antes da terceira idade, melhor dizendo, então, cedo ou tarde, o Dom Pedro I poderia se tornar também o rei de Portugal. Aí é que está o pulo do gato. Quando Dom João VI morre, né, lá em Portugal, por volta do ano de 1826, o Dom Pedro I é questionado pelo pessoal de Portugal a seguinte escolha: você tem interesse em se tornar rei imperador de Portugal? E ele ficou extremamente tentado a assumir esse cargo. Porém, as questões que passaram na cabeça de Dom Pedro I foram as seguintes: bom, se ele saísse do Brasil para lá, provavelmente muitos brasileiros iriam estar questionando em como ficaria o Brasil nessa relação onde o Dom Pedro I iria unificar o Brasil a Portugal. E um detalhe: os brasileiros eles tinham lutado pela sua independência em relação a quem? A Portugal, obviamente. Então, as lideranças locais poderiam, né, justamente fazer o quê? Lutar pela independência do Brasil novamente. Tirar o Dom Pedro I como liderança do Brasil. E, além disso, existiam os riscos dos ataques de outras nações sobre o território brasileiro na ausência de uma liderança. Então, o Dom Pedro I, dentro desses vários questionamentos, ele vai abdicar do trono português, da possibilidade de se tornar rei de Portugal, em nome da filha dele, já que dentro das questões de linhagem do trono português, era combinado o seguinte: o herdeiro do trono, ele tem filhos? Tem filhos? Beleza. Então os filhos dele se tornam herdeiros do trono à medida que esse indivíduo morra ou abdique do cargo. Então o Dom Pedro I, ele abdica do cargo de rei de Portugal, porém ele possibilita a filha dele assumir esse mesmo cargo. Só que, do outro lado, lá em Portugal, o irmão dele ele estava doidinho para assumir o trono português. E o Dom Pedro I, para tentar possibilitar que a filha dele assumisse e ao mesmo tempo não desagradar o irmão, o que ele faz? Ele faz um acordo com o Dom Manuel, que era o irmão dele, para prometer a mão da filha dele a Dom Manuel. Então a filha de Dom Pedro I fica prometida a Dom Manuel, eles se tornam noivos, porém a filha de Dom Pedro I, num primeiro momento, não tinha idade suficiente para ser rainha de Portugal. Então o Dom Miguel ele seria o tutor da filha de Dom Pedro I e ao mesmo tempo ele seria o regente do país enquanto ela não tivesse a idade adulta. Então dentro disso o Dom Miguel ele vai né, ele vai dar um pé no Dom Pedro I, já que o Dom Miguel ele não queria esperar a filha de Dom Pedro I se tornar rainha para ele ficar ali como uma sombra da filha de Dom Pedro I. Ele vai e se proclama rei de Portugal, isolando a filha de Dom Pedro I num quarto. Essa ação de Dom Miguel vai deixar Dom Pedro I furioso, já que o Dom Miguel acabou quebrando um trato que tinha sido feito com o irmão dele, o Dom Pedro I. Dentro disso, Dom Pedro I ele vai enviar militares, ele vai enviar armamento para Portugal para justamente declarar guerra ao irmão dele. Então, essa disputa com o irmão dele lá em Portugal vai deixar a galera aqui no Brasil extremamente indignada, já que o Brasil passava por questões financeiras extremamente complicadas, né? A questão do esvaziamento dos cofres que foi feita por Dom João VI lá atrás, a questão da dívida com a Inglaterra, os gastos com as revoltas, a Guerra da Cisplatina. Então eram muitos custos para o Estado brasileiro e o próprio imperador, o Dom Pedro I, ele não estava com a cabeça concentrada na resolução desses problemas. Então, cada vez mais o pessoal do Partido Brasileiro, a população também, vai começar a reclamar do Dom Pedro I.
Dentro disso, isolado, Dom Pedro I ele vai cada vez mais chamar para o seu lado o pessoal mais conservador, o pessoal do Partido Português. E esse pessoal do Partido Português vai estar recebendo vários cargos de confiança do Dom Pedro I. Essa ação do Dom Pedro I vai ser mais complicadora ainda da situação, já que o Dom Pedro I ele vai deixar os parlamentares, os políticos do Partido Brasileiro extremamente chateados com essa situação. Dentro disso, né, no ano de 1831, acontece um episódio chamado Noite das Garrafadas. Essa Noite das Garrafadas ela vai ser determinante para o desfecho da trajetória de Dom Pedro I. Bom, o Dom Pedro I ele segue com uma comitiva do Rio de Janeiro para a região de Minas Gerais, onde lá ele seria recebido por uma comitiva do Partido Português para receber ele, né, encher a bola dele. Mas o pessoal da população local, o pessoal do Partido Brasileiro da região de Minas Gerais, eles estavam armando uma manifestação contra Dom Pedro I. Dito e feito, ao momento em que Dom Pedro I era recebido pelo pessoal do Partido Português, manifestantes do Partido Brasileiro vão começar a atacar garrafas e gritar palavras de ordem contra o Dom Pedro I. A partir desse momento, o Dom Pedro I ele já visualiza uma situação com poucas alternativas para ele resolver esse problema e se manter no cargo de imperador do Brasil. Dentro disso, nas próximas semanas, o Dom Pedro I ele vai tentar lançar mão de políticas, né, de criação de ministérios, dando mais cargos para o pessoal do Partido Brasileiro, mas ainda assim ele não vai conseguir controlar a situação. Dentro disso, o Dom Pedro I ele vai ser pressionado pela população, pelo pessoal do Partido Brasileiro a abdicar do cargo, já que o pessoal já estava cogitando, inclusive, a proclamação de uma república naquele momento. Então, em nome da possibilidade dele deixar o filho dele como imperador do Brasil, possibilitar o filho dele assumir esse cargo, o Dom Pedro I ele abdica do cargo, ele abdica do trono brasileiro, e ao abdicar do trono brasileiro, ele abdica pensando no filho dele. Então essa renúncia ela é pensada na possibilidade do filho dele se tornar imperador do Brasil. Bom, para ele conseguir confeccionar isso, lá atrás, dentro da Constituição de 1824, ficou, né, estipulado um dispositivo que era o seguinte: na ausência de uma pessoa com a maioridade penal para governar o Brasil, o herdeiro do trono, né, ele ficará sobre uma tutoria de uma pessoa de confiança e, enquanto isso não ocorre, enquanto ele não tem a idade suficiente para ser governante, vão ser eleitos regentes que vão governar o Brasil enquanto essa pessoa não assume a maioridade penal. Dito e feito, a partir da abdicação do Dom Pedro I, o Dom Pedro I deixa o filho dele com a tutoria do José Bonifácio, e enquanto isso vão ser eleitos regentes para governar o Brasil até que o Dom Pedro II tenha a tal idade suficiente para governar o Brasil. Espero que vocês tenham entendido a matéria, galera. Qualquer coisa é só buscar um e-mail, tirar dúvidas, estamos aí para isso, certo? Acompanhe o roteiro de estudos e até a próxima, galera!